Kevin por aqui. Esse aqui é mais um Reparando em Todo Canto. Reparando de hoje vai ser duplamente reparação. Eu vou reparar dois cantinhos do mesmo seriado. Sabe qual é? É o cantinho dos personagens principais do seriado Suits. Como eu falei, vão ser dois cantinhos a serem reparados, que são o apartamento do Mike Ross, o primeiro apartamento dele, e o apartamento do Harvey Specter. O seriado se passa em Nova York e os seus cenários mostram muito o estilo americano de morar. Pra quem não sabe, o tão queridinho estilo industrial nasceu lá em Nova York também, nos anos 50 ou 40, agora não lembro. Mas o Lucas vai colocar aqui pra gente. E porque onde o pessoal começou a adaptar galpões e lofts para serem morados. Então, lá no apartamento do Harvey, a gente consegue ver um pouco dessas características do estilo industrial, principalmente quando a gente fala sobre um espaço muito amplo e básico. Só que esse básico também traz muita sofisticação, que é o caso assim, específico do apartamento do Harvey, que eu acho que eu repeti isso de novo, mas tá tudo bem. Como eu disse, claramente a gente consegue enxergar isso no apartamento do Harvey, que é uma cobertura gigantesca e com poucos móveis. Entre as principais características desse estilo estão os espaços amplos e básicos, com as suas estruturas expostas e contraste com a decoração sofisticada. E podemos ver isso claramente no apartamento do Harvey, que é uma cobertura super ampla e contemporânea. Aqueles elementos que a gente costuma ver no estilo industrial, por exemplo, tijolinho à vista e tal, a gente não vê no apartamento do Harvey porque ele é um apartamento mais sofisticado. Então, a característica principal que vem do industrial no apartamento dele são os elementos naturais. A gente tem até uma parede lá de pedra e tudo mais, mas não é o famoso tijolinho. Os móveis, que são todas as peças assinadas, são em tons monocromáticos, o que traz muita elegância para o espaço e também esse ar contemporâneo. Ao meu ver, falta um pouquinho de cor, um pouquinho de vida nesse apartamento. Mas, se a gente for reparar assim, o dia a dia do Harvey, na verdade ele passa mais tempo lá no escritório do que na casa dele. Até então, todas essas coleções ficam no escritório e não na própria casa. Um ponto muito que me chama a atenção nesse apartamento dele é a iluminação natural. As janelas e portas são tudo piso-teto, totalmente aberto, com uma iluminação perfeita. Agora, falando lá do primeiro apartamento do Mike, porque durante o seriado ele muda de apartamento, mas vamos focar nesse primeiro apartamento. É totalmente o oposto do apartamento do Harvey. Uma observação é que a partir do momento que ele muda de apartamento, ele meio que já copia o Harvey nessa partezinha, mas não vai vir ao caso agora, beleza? A gente só vai comparar o primeiro apartamento. Como eu falei, é totalmente o oposto do apartamento do Harvey. Além de ser a questão de tamanho, a questão de decoração. Uma coisa a se considerar é que, assim, esse primeiro apartamento do Mike era um espaço alugado, onde ele, num primeiro momento, ele dividia até esse apartamento com outra pessoa. E, olha, a gente pode considerar que é um apartamento compacto, como se fosse um estúdio mesmo, sabe? Mas aquela decoração que eu comentei lá no começo do vídeo, que é o estilo industrial, aparece um pouquinho também nesse apartamento. Algum desses elementos da decoração industrial que aparece no apartamento do Mike é o tijolinho à vista, só que também não nessa como a gente costuma ver. É o tijolinho pintado que está na sala e na cozinha. E também a questão de quantidade de móveis, principalmente da cozinha, que tem prateleiras e tal, então tem tudo mais exposto, igual o estilo industrial. A principal característica da decoração da casa do Mike tem uma pegada assim, uma carinha muito de achei uma cadeira num lugar, achei outra cadeira em outro, eu comprei o sofá num bazar, sabe? É muito assim, fui montando enquanto deu. Inclusive, eu sinto que tem muitas memórias afetivas nessa casa, sabe? E uma coisa que chama muita atenção
e que tá sempre em primeiro plano quando eles estão no apartamento do Mike é um quadro de panda que realmente ele ganhou da sua avó. Fazendo uma breve comparação entre os dois apartamentos, a gente pegar o apartamento do Harvey, realmente quase não tem decoração, é tudo muito minimalista. E já o apartamento do Mike, como eu falei, é totalmente o oposto. Apesar de ter, tipo, um quarto do tamanho, ele tem muita decoração. Então eu sinto que tem, tipo, realmente um espaço bem afetivo, sabe? Uma relação com a casa totalmente diferente que a relação que o Harvey tem com a casa dele. E isso diz muito sobre a personalidade dos dois, sabe? Isso é o que eu defendo muito, tanto nas minhas consultorias, com meus projetos, com todos os meus clientes, que a nossa casa ela precisa realmente trazer nossa essência, trazer nossa cara. Se eu fosse escolher o apartamento do Harvey para morar ou do Mike, eu acho que eu ainda escolheria o do Mike, pela simplicidade, pelo jeitinho de trazer as memórias e o aconchego para um espaço, mesmo que compacto. E também o aproveitamento do espaço, porque quanto menor o espaço, mais bem aproveitado ele tem que ser. Então, por exemplo, ele tem ali uma mesinha de de parede ali no cantinho, ele consegue jantar. Mesmo, 2 pessoas conseguem jantar, mesmo sendo um espaço bem reduzido. E o que eu mais gosto lá no apartamento do Harvey, como eu já falei aqui antes, é a iluminação natural. Então, se eu pudesse dar uma misturada nesses dois, ia ficar perfeito. E você, qual estilo de morar você prefere? Do Harvey ou do Mike? Me conta aqui, também conta pra mim qual o próximo cantinho que você quer que eu repare e não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Um beijo, Cami!